sei se é consciente, quero ficar você se for. Sou doce amargo ao mesmo tempo, e policio sem razão. Mas amo tipo que invento, cai no tal nada. Então faltando mais razão pra encarar eu não pude. A água que já foi e voltou, eu iceberg dentro de mim. Pegadas que se tornam madeira, castelos de areia sempre cai. Se olha pra mim que cadeia, meu coração desaba, não cai. Preciso me curtir bem mais, a pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O pé da puxa atração, a solidão não deve arde. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Saudações, professor Juliano, Direito Empresarial. Quarta-feira, 8 horas, 1 minutinho. Podemos começar aqui a nossa conversa, certo? Aula 13 já está postada lá no Moodle para vocês. Nós vamos falar hoje sobre sociedades despersonificadas. Estão lembrados? Na aula passada a gente conversou sobre classificação das sociedades. Hoje a gente começa com sociedades despersonificadas. É uma das aulas que eu mais gosto aqui dentro do direito societário. Aí alguém já vai dizer, não vale, professor, o senhor gosta de todas as aulas. Fazer o quê, né? Ainda bem que se trabalha com aquilo que gosta, né? Bem legal, tô brincando, mas é uma aula muito legal. Como ementa da aula, eu sempre indico aqui de onde, né, de qual doutrinador, de onde eu estou me baseando para montar aqui a parte científica, né? Ainda que eu seja um estudioso da área, mas a gente precisa ter embasamento doutrinário, né? E eu recomendo a vocês, meus alunos, que não fiquem aqui acreditando só no que o professor fala e busque profundidade do conteúdo, buscando ali a leitura de um doutrinador. No caso, eu cito ali o Marlon Tomazetti, que está disponível na nossa biblioteca virtual. Combinado até aqui? E hoje, olha só que fácil, hoje eu separei apenas 2 itens para a gente conversar nesses próximos 60 minutos. A tal da sociedade em comum, que eu já até dei uma palhinha na aula passada, e a sociedade de conta de participação, que eu também não aguentei a ansiedade e falei um pouquinho ali rapidamente para vocês. Estão lembrados? Mas façam de conta que não sabem nada sobre essas duas sociedades, que daí a gente começa a nossa conversa. Então, partindo ali do item número 1, projetado aí à minha direita, olha, sociedade em comum. Brasileiro, dos artigos 986 a 990, estando regulamentado de forma sintética e sistemática, ou seja, o legislador tomou o cuidado de fazer uma síntese do mínimo que necessitamos sobre a sociedade em comum e também colocou ela aí de forma sistemática, porque a sociedade comum é a antiga sociedade lá do Código Civil, que já existia ali, a sociedade que não era registro. Eu já ia falar que era sociedade simples, mas não é não. A sociedade comum é outro tipo de sociedade, é a sociedade que, segundo ali, seguindo a... Começando agora, Daniel, que a sociedade comum é aquela que possui ou não atos constitutivos por escrito, levados ou não a registro. Eu já ia falar o conceito da outra sociedade. Então, retomando aqui, a sociedade comum é aquela que, tendo ou não atos constitutivos por escrito, ou seja, as pessoas sentaram, redigiram um documento que, segundo a classificação lá das sociedades, ele pode ser um documento sendo um contrato de sociedade, ou pode ser ali a expressão da vontade da maioria, sendo um ato institucional, e esse documento pode ser levado a registro ou não, e se ele não for levado a registro, é desse tipo de sociedade que nós estamos falando aqui no item 1 da aula, sociedade chamada sociedade em comum. Mas por que ela recebe esse nome, né, professor? Então, esse nome de sociedade em comum
ela é dado para todos os modelos de sociedade que estão em processo de organização. Então, estão em processos estão se organizando, estão se formando, então ali ainda está faltando algum passo, está faltando ali, ou talvez um entendimento entre as partes. Não, o direito não se preocupou em elencar quais os motivos ali desse processo de organização. Por quê? Porque seria irrelevante para nós. Nós precisamos se preocupar o que vai acontecer, de que forma que nós vamos tratar esse formato de negócio, esse formato de futura sociedade, enquanto ela não é levada a registro. É essa a preocupação do direito societário aqui, e por isso que ela recebe o nome de sociedade comum. Eu faço ali uma ressalva, ó, ressalvada às sociedades anônimas que têm regência própria em uma lei especial. Deixem essa questão da sociedade anônima para um segundo momento. Neste momento, eu preciso que vocês fiquem aqui com o entendimento de que aquelas sociedades que tenham documento escrito ou não, mas que ainda não foram levados a registro, seja pelo motivo que for, não nos interessa se é preguiça, falta de dinheiro ou desacordo. A única informação que eu estou dando até o presente momento é que essas sociedades não tiveram o seu documento inicial, seja ele contrato de sociedade ou ato institucional, levados a registro. Então, até agora, o senhorita e a senhorita precisam anotar apenas que a sociedade em comum são aquelas sociedades que não tiveram o seu documento inicial levado a registro no órgão competente. Olha que eu estou tomando a cautela de fazer uma explicação jurídica de forma mais técnica possível, para que você possa fazer essa anotação certinha e já já a gente volte costurando essa informação que eu acabei de dar. Coloquei assim, ó, fique sabendo. Quando você vê um slide meu escrito fique sabendo, pode saber que ou é exceção ou é alguma coisa que você tem que lembrar bastante, né? Então, no primeiro parágrafo, eu coloquei assim, ó, direito positivo reconhece a sociedade que exerce atividades empresárias, mas não obedecem os ditames legais, que determinam o registro dos atos constitutivos. Então, o que eu estou querendo dizer nesse primeiro parágrafo, nessa primeira anotação? Em que, no nosso direito pátrio aqui, existe a possibilidade da existência de sociedade, sim, sem que ela tenha sido levada a registro. Então, calma lá que eu venho costurando essa informação no segundo parágrafo. Ó. O registro não é condição de existência das sociedades, mas sim condição para aquisição de personalidade jurídica. Eu vou repetir, porque eu tenho certeza absoluta que você está tomando nota, e essa aqui são daquelas afirmações em que o professor adora fazer lá no dia da avaliação, né? Olha, é verdade que o registro é condição para a existência da sociedade? E o aluno que não assiste aula direito, o aluno que não lê nenhuma doutrina, ele pensa assim, é verdade, hein? Eu acho que não existe sociedade que não tenha registro. Olha, eu sinto informar esses alunos que eles vão errar a alternativa, sabe por quê? O registro, assim como a gente vem conversando desde lá do primeiro semestre, o registro é condição de existência, de nascimento de personalidade jurídica. Se no direito brasileiro o tema da aula hoje são sociedades despersonificadas, quer dizer que são sociedades em que o direito se cuidou, se preocupou em regular, em tratar, em resolver o que elas estão falando, o que elas estão negociando, mas, veja, se elas são despersonificadas, elas não têm personalidade jurídica. E se você for fazer um link aí no que você está pensando, poxa, se ela não tem personalidade, evidentemente que ela não teve registro ali num daqueles órgãos competentes de outorgar, né, de criar personalidade jurídica. Olha como é que as coisas começam a fazer sentido. Eu vou falar mais uma vez, porque eu acho que isso aqui é o grande açúcar aqui de confeiteiro dessa aula, dessa parte aqui da sociedade em comum. Vou repetir. Então, aqui no direito brasileiro, nós temos aqui algumas condições legais para a existência de personalidade jurídica e que nessa parte do direito societário, o direito reconhece, então valida a possibilidade
de termos sociedades jurídicas sem personalidade. Em razão desta consequência, dessa reflexão, a gente pode escrever ali o segundo parágrafo. O registro não é condição de existência de sociedades, mas sim condição do quê? De aquisição de personalidade jurídica. Na verdade, eu não estou dizendo nada diferente daquilo que você já não conhece, e estou colocando aqui, acrescentando um novo ingrediente, que é o ingrediente de que, olha, é possível termos, sim, sociedades, e elas podem não serem, no linguajar popular, elas podem não serem sociedades registradas. E aí, quer ver que agora a gente continua colocando mais algumas coisas. Ó. O item 1.1, eu resolvi falar um minutinho sobre terminologia. Terminologia do quê? Como é de onde surgiu essa expressão sociedade em comum? No Código de 16, e do lado, quando estavam se tratando de sociedades, porque se ela é uma sociedade que ela não possui registro, fica complicado para eu classificar ela em sociedade empresarial ou sociedade não empresarial, concorda? Você vai dizer, como assim, professor? Eu consigo identificar. Então, não necessariamente. Então, no código anterior, seja ele no 16 ou seja no de 1850, quando a gente vinha pensando aqui em sociedade que não tivesse personalidade jurídica, a gente tinha uma dupla classificação. A gente chamava ela sociedade de fato ou sociedade irregular. É só para você entender, tá? A sociedade de fato era aquela sociedade que não possuía nenhum documento escrito. Então eu chamei aí, deixa eu ver, está aparecendo aqui o nome para mim da Beatriz, chamei a Beatriz para fazer uma sociedade comigo e ela aceitou. Assim que ela faz essa aceitação, isso é só para compreender, Daniel, para vocês verem como é que era na lei anterior. Então, acabei de chamar, vou mudar dela para você. Chamei o Daniel para fazer uma sociedade comigo e ele aceitou. A partir do momento que o Daniel fala que sim, professor, eu aceito ser seu sócio, a nossa sociedade já existe para o direito brasileiro. Sério? Sério? E ela é uma sociedade como? Uma sociedade comum. Ela não teve ainda os nossos atos constitutivos levados a registro, concorda? Digamos que eu e Daniel não venhamos a fazer nenhum documento escrito, não deu tempo, a gente resolveu abrir um bar, ele foi lá comprando mesa e cadeira e eu fui junto e, quer dizer, aluguei ali o imóvel no meu nome e começamos ali a vender bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas. Estão vendo que não tem ato constitutivo, não tem nenhum documento entre eu e ele? Então, no direito anterior, a gente chamava essa em sociedade de fato. Por quê? Só tem os fatos para provarem essa sociedade. E a outra, chamada sociedade regular, era aquela sociedade em que eu e o Daniel fizemos sim o nosso contrato de sociedade. A gente queria montar, por exemplo, uma sociedade limitada, mas nós não levamos a registro, não deu tempo, ou a gente se desentendeu, ou faltou dinheiro, não importava o motivo. Para 2020, a partir de 2002, o legislador brasileiro entendeu que não adiantava ficar tecendo essa discussão se é sociedade regular, se é sociedade de fato, concorda? Ambas são sociedades comum. Eu acho que até disse a aula passada, a sociedade comum, a nomenclatura dela vem comum, vem de resto, de resíduo. Como assim? Aquelas sociedades, aquelas modalidades empresárias que teriam uma roupagem, uma vestimenta diferente se tivesse sido levado a registro, seja se fossem empresárias na junta comercial e se fossem sociedades não empresárias no registro de personalidade jurídica de pessoas jurídicas, não foram levados a registro, sobrou. Aquilo que sobra, o direito tratou aqui como resto e deu o nome de sociedade em comum. Então, isso aqui é mais uma parte histórica para embasar aqui o seu raciocínio. 1.2. Patrimônio. Como é que funciona, será o patrimônio dessa sociedade comum? Olha lá, o traço fundamental de uma sociedade comum é a ausência de personalidade jurídica. Então, se eu já disse que essa sociedade comum é um formato, é uma modalidade de sociedade que ela não é levada a registro, se ela não é levada a registro, ela não adquire como consequência principal, ela não adquire personalidade jurídica. E aqui no direito brasileiro, não existe a possibilidade de nós termos entes que não tenham personalidade e de possuírem bens de forma regular. Quando eu digo possuir bem de forma regular, você não vai conseguir pegar um bem imóvel
que tem toda uma formalidade, todo um ato prescrito em lei, e levar lá registro nesse bar meu e aí do Daniel, que nós nem temos documento algum, concorda? O registro de imóveis vai nos pedir aqui qual é esse contrato de sociedade, se ele está registrado, e uma série de outras solicitações que nós não conseguimos cumprir. Então, como traço primordial dessa sociedade que não foi levada a registro, ela não tem personalidade jurídica, então ela não consegue exercer aqueles direitos de propriedade que nós estamos acostumados a lidar como advogados. Porém, entendeu? Em razão dessa ausência de personalidade, dessa ausência de possibilidade aqui de exercer esse direito patrimonial de forma efetiva, não se reconhece, entendeu? Então, o direito não possibilita que essa sociedade comum seja o quê? Sujeito autônomo de direitos e obrigações, a quem possa ser imputada da atividade exercida, não se reconhecendo, por conseguinte, os atributos inerentes à personificação. Isso aqui tudo é consequência uma coisa da outra. Então, se eu não tenho personalidade jurídica, tem algumas coisas que eu não vou conseguir discutir, concorda? Eu não vou conseguir discutir o direito ao nome, por quê? Esse nome não foi registrado. Eu não vou conseguir discutir dano moral aqui dessa personalidade jurídica, por quê? Porque ela não foi formada, gente. Ela não existe, ela não nasceu aqui para o mundo do direito. Agora, cuidado com uma coisa. Não quer dizer que essa personalidade jurídica não tenha nascido, não tenha sido formada, é que não exista a sociedade. Como nós vimos lá no primeiro e no segundo slide, o direito pátrio, ele possibilita sim a existência da sociedade não personificada, que é isso que nós estamos conversando. E colocando aqui como a primeira existência da sociedade não personificada, aquelas que são chamadas de sociedade de resto. Mas, Juliana, eu não entendi. Quais são as sociedades de resto? É qualquer modalidade de sociedade empresária ou não empresária, em que as pessoas, né, os titulares, gostariam de ter levado ela a registro e não se discute em 2020 o motivo de que isso não foi levado a registro, sobrou, virou resto. Então, essa sociedade é uma sociedade residual chamada sociedade em comum. Então, eu anoto aqui, ó, em consequência do quê? Dessa ausência de personalidade, nós vamos ter duas características aqui bem importantes. Então, como ela não tem personalidade, ela não pode exercer aqueles efeitos da personalidade aqui dentro do direito brasileiro. E um desses efeitos seria a questão da autonomia patrimonial. Então, eu e o Daniel, que abrimos um bar ali de qualquer jeito, nós não poderemos, quanto pessoa jurídica ali, que a gente gostaria de ter sido e não somos, nós somos uma sociedade em comum, nós não teremos essa questão de se cogitar autonomia patrimonial. Autonomia patrimonial de quem? Autonomia patrimonial dessa sociedade entre os dois. Mas eles queriam fazer uma sociedade limitada. Queriam, mas não fizeram a documentação correta, não levaram o registro e se tornou uma sociedade em comum. Essa sociedade em comum, então digamos que, lembra que eu comecei no começo aqui do meu exemplo, disse assim, o Daniel comprou umas mesas, eu comprei umas cadeiras, compramos uma bebida e começamos ali a trabalhar rapidamente no nosso bar. Dá para negar a existência desses bens que ele comprou e que eu comprei também? Não tem como negar a existência desses bens. Eu não posso falar que esses bens é da sociedade em comum, concorda? Quando eu digo sociedade em comum, como se ela pudesse exercer aqui os direitos de personalidade sobre esses bens. Ela não pode porque ela não adquiriu personalidade jurídica. Agora, eu e Daniel discutimos, nós estamos brigando, a gente quer parar com essa nossa sociedade. Tá, quer parar com essa nossa sociedade? Faz de conta que fui eu que aluguei a sala ali, que está o bar, era no térreo da UniFCV. Como a sala estava em... Vou lá e tranco a porta e digo assim para o Daniel, tudo que tem aqui dentro é meu. Tá certo isso? Já pensou, coitado do Daniel? Ele comprou as mesas. Não pode, é verdade, Pamela. Não deveria poder. Mas eu não sou o dono do local? Sou. Ainda que não dono proprietário do imóvel, mas o aluguel está no meu nome. Então, o direito não podia virar as costas para esse formato de sociedade, ainda que você queira falar que é uma sociedade regular, não está errado, entendeu?
Mas o direito precisava regular essa situação, sabe por quê? O Daniel ia lá bater na porta do judiciário. Olha, eu fiz uma sociedade com o Juliano aqui, tudo bem que era uma sociedade que ainda não foi levada a registro, mas é uma sociedade em que ela estava começando. Eu tenho os meus direitos sobre o que eu comprei. Então eu anoto ali para vocês que, segundo o artigo 988 do Código Civil, existe sim esse patrimônio em comum entre eu aqui e o Daniel, ainda que essa sociedade não tenha personalidade jurídica, ela não tenha adquirido aqueles direitos inerentes à personalidade, mas ela tem esse patrimônio que a gente chama, não é de patrimônio comum, a gente chama de patrimônio especial, onde cada um vai ter que fazer a prova daquilo que pagou, daquilo que constituiu para fazer a divisão aqui judicial. Então, se o Daniel não tiver nota, não tiver recibo daquilo que ele comprou e agregou aqui na sociedade em comum junto com o Juliano, ele vai ter um problema para receber. É isso mesmo. Mas o ponto aqui que eu preciso que vocês entendam é que, embora não haja a possibilidade de eu atribuir um patrimônio ali à sociedade em comum, quando eu digo um patrimônio, a ela ser titular de direitos e obrigações, concorda? Eu não posso ali registrar um imóvel em nome da sociedade comum, mas eu não consigo negar a vigência dessas mesas, dessas cadeiras em que eu e o Daniel compramos em comum. Por isso que, para fins de sociedade em comum, o direito regulou, segundo o artigo 988, esses bens como um patrimônio especial, e se tiver documentos, tiver recibos, tiver nota fiscal, é possível sim vir aqui a ser motivo de discussão judicial e ser feita aqui a meação, a divisão entre os sócios, mediante aquele percentual que cada um contribuiu, cada um ingressou. Certo até aqui? Joinha sim, joinha sim, joinha sim. Sim, né? Até aqui vai bem. Responsabilidade do sócio. Bom, se eu e Daniel estamos abrindo ali um bar e não deu certo, quando eu digo não deu certo, nós não levamos os atos constitutivos para registro, estão lembrados? A gente começou a vender bebida e não fizemos ali, não fizemos o registro do contrato social. O que que acontece? Eu consigo dizer que a responsabilidade dessa sociedade minha e dele é da própria sociedade? Eu consigo separar responsabilidade dos sócios? Como assim, Juliano? Vou exemplificar. Digamos que eu tenha gasto ali na montagem do bar 10 mil reais e o Daniel gastou 15. Então daria, pensando num patrimônio especial, de 25 mil reais. Não dá para falar em capital social porque nós não temos registro ainda na junta em lugar nenhum. Então tem que tratar isso como capital especial. Eu consigo falar que a minha responsabilidade seria apenas de 50%, como eu entrei com menos, até um pouquinho menos, né, ali de 35%, 40%? Não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque um dos efeitos da questão de se adquirir aqui personalidade jurídica no mundo do direito, que no direito societário, é justamente o nascimento de uma pessoa, de uma personalidade jurídica diferente da personalidade jurídica dos sócios. Quando eu não tenho esse nascimento, infelizmente, eu e o Daniel vamos responder de forma total, de forma solidária. Olha o que o direito nos fala no artigo 990. Os sócios respondem de forma solidária. O que é solidariedade aqui dentro do direito? É casalzinho, né? Tão ferrado. Cada um que for demandado deverá ou poderá responder pelo todo e de forma ilimitada. Pode rir mesmo, Pamela, porque solidariedade dentro do direito é uma das piores coisas que se pode acontecer. Talvez depois do casamento lá do direito civil, né, venha aqui a solidariedade do direito empresarial. Estou brincando, olha, sou até casado, inclusive, mas é complicada a questão da solidariedade aqui no direito empresarial, concordam? Então, a pessoa que, a sociedade em comum, que não teve ali os seus atos devidamente registrados, devidamente constituídos, ela é chamada de sociedade em comum e, infelizmente, eu e o Daniel não vamos conseguir partilhar e dividir essa responsabilidade de forma igualitária, porque eu sou solidário às dívidas da empresa, sou solidário às dívidas daquele patrimônio especial,
trocando em juridiquês para português, estou ferrado por não ter feito uma sociedade diferente do que uma sociedade chamada de sociedade de resto ou sociedade em comum. E aí, eu coloco mais um fique sabendo, né? Poxa vida, quarta-feira de manhã o Juliano quer ficar sabendo tudo. Não, quem vai ficar sabendo é vocês, ó. O Código Civil reconhece uma espécie de benefício de ordem. Vocês estão lembrados que o benefício de ordem, deve ter aprendido lá ou com o Toso ou com a professora Juliana, é quando você consegue requerer, apontar, olha, antes de chegar aqui em mim tem que esgotar os bens do indivíduo ou outra coisa. Estabelece que o patrimônio especial, qual patrimônio especial? Aquele patrimônio comprado em conjunto, estão lembrados? Comprado em conjunto. Responde em primeiro lugar pelas obrigações contraídas em benefício da sociedade em comum. Isso, então, faça um correlato ali entre artigo 990, que é a questão do registro, com o artigo 1024, que a lei concede de uma maneira, exceção da exceção, né? Concede a possibilidade desses sócios dessa sociedade em comum requerer o benefício de ordem e buscar que primeiro sejam se esgotados os bens dessa sociedade para depois chegar aqui na solidariedade, na questão aqui da responsabilidade limitada e buscar os bens aqui dos sócios. Combinado até aqui? Entretanto, tal benefício não se aplica àquele sócio que contratou pela sociedade. Então, quando eu faço uma contratação que eu venho indicando ali, então eu e o Daniel somos os sócios aí dessa sociedade em comum, mas não se sabe por qual motivo, eu vou lá e coloco a minha carona, coloco o meu nome ali como, digamos assim, como negociante, como garantidor aí dessa negociação. Então, se eu fizer isso, eu não vou poder exigir esse benefício de que trata o artigo 990, porque a pessoa que fez o negócio com o Juliano vai estar entendendo que o negócio foi com o Juliano e agora vem falar de história de mesa e cadeira usada? Não, né? Então, só façam essa ressalva, mas é coisa simplória. Então, por que o direito apresentou o artigo 990 e o artigo 1024, buscando-se o que? Essa proteção de terceiros de boa poderão executar diretamente o patrimônio pessoal daquele que firmou o contrato. Então, se o Juliano vai lá e coloca a carona dele e faz um negócio faz aquisição aí dessas mesas, dessas cadeiras para essa sociedade, não fala nada que isso aqui seria uma sociedade em comum, ou, aliás, que se pretende se levar a registro, nada mais justo que eu venha responder aqui, entendeu? Primeiramente, sem poder exercer aqui o benefício de ordem, porque, teoricamente, ou pelo menos pela teoria da aparência, que a gente usa muito aqui no direito empresarial, era eu que queria fazer esta contratação. Então, isso aqui é só um pormenor que com a lei seca aí na mão não tem como você errar. Faça a referência, artigo 1024, vide também artigo 1990. Faça um asterisco nele e escreva. Se for o próprio indivíduo que contratou em nome próprio, ele não vai poder requerer ali o benefício de ordem pela questão da teoria da aparência. A administração, Daniel, quem vai administrar essa nossa sociedade? Então, buscando a proteção aqui de terceiros de boa-fé, reconhece-se a vinculação do patrimônio social pelos atos de gestão praticados pelos sócios dentro dos poderes que lhes foram atribuídos. Então, como a gente está buscando resguardar terceiros de boa-fé que estão fazendo negócios com essa sociedade entre eu e o Daniel, então reconhece-se o que? A vinculação desse patrimônio social pelos atos praticados aqui de gestão pelos poderes que lhe foram atribuídos. Então, se coube ali ao Juliano fazer a compra das mesas, das cadeiras ali para que possa dar início ao bar, esse aqui era um ato de gestão e a gente vai vincular o patrimônio especial. Agora, se o Juliano for lá e comprar um carro de luxo, uma Mercedes, por exemplo, dizendo que isso aqui seria para esse bar, isso aí não é ato de gestão. Não consigo imaginar por que um bar vai precisar de um carro, muito menos de um carro de luxo. Então, não conseguiria, em hipótese alguma, apontar esse patrimônio especial para ajudar aqui a liquidar as dívidas. Então,
em relação aos poderes que extrapolam os poderes atribuídos. Daria o exemplo aqui da aquisição do carro de luxo. Só haverá vinculação se o terceiro tiver o quê? Boa fé, isto é, se o terceiro não conhecia nem deveria conhecer a limitação dos poderes do sócio. Ainda que nós estamos falando aqui. Sim, Pamela, é difícil reconhecer os poderes, mas de qualquer forma, tem coisas que eu estou dando um exemplo quase que absurdo, mas é um exemplo que fica bem nítido nisso que eu estou dizendo. Se eu for ali na concessionária da Mercedes e falar que eu quero comprar uma Mercedes para um bar, você imagina que existe a possibilidade de um bar ter uma Mercedes? Eu não consigo entender para quê. Estão vendo? O porquê que seria uma extrapolação dos poderes de gestão? Não tem como falar, exatamente, não tem como falar que a concessionária é terceira de boa fé. Eu não conheço bares que têm carro de luxo ainda mais importado para poder exercer ele na atividade empresarial, estão lembrados? A atividade empresarial tem que ter a organização de fatores de produção. E até onde eu sei, um carro não faz parte aqui de fatores de produção de um bar, muito menos um carro de luxo. Sim, exatamente, Daniel, é uma questão de proteção, mas vocês estão vendo como o direito aqui, ele funciona perfeitamente, ele é um reloginho, o legislador pensou em todas os formatos, em todas as possibilidades mais elementares aqui da sociedade minha e do Daniel. Então, se for ato que extrapolam os atos de gestão, terceiros de boa-fé não vai, terceiros de, aliás, terceiro que não se prove a boa-fé, né? Eu usei um exemplo aqui meio absurdo, essa questão do carro, mas é um exemplo que você consegue visualizar e imaginar certinho que não cola. Essa história do carro não vai colar. Então, fique sabendo, entendeu? Olha só, é o segundo fique sabendo da aula, hein? Fique sabendo que, embora nós não tenhamos uma personalidade aqui nessa modalidade de sociedade, então, Daniel, nós não temos personalidade jurídica, a sociedade em comum tem capacidade processual. Então, olhe, abram bem os olhos do que eu estou falando agora. Ela tem capacidade processual. Eu não estou falando que ela tem personalidade jurídica, nem personalidade para o processo. Eu estou dizendo que ela tem capacidade processual e está sujeito ao processo falimentar, o qual é inerente ao exercício da atividade empresarial independente de registro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer de que, ainda que eu e o Daniel não tenhamos levado essa sociedade a registro, ela pode vir a ser demandada. Eu já entrei com ações em que o polo passivo era uma sociedade comum. Por que, que eu entrei com essas ações? Porque normalmente você não se tinha, né? Não se tinha o número do CNPJ, então você não conseguia pedir ali a certidão na junta comercial para saber se era uma sociedade limitada ou qualquer outro formato social. Então você ingressa ali contra a pessoa jurídica da qual foi feito o negócio, do qual às vezes até de má fé, gente, já vi pedido de loja, uma série de orçamentos sem que tenha ali o número de CNPJ ou o nome empresarial correto. Quando você ingressa com a ação, depois você descobre que isso aí é uma sociedade do quê? Comum. Em vindo a ser uma sociedade comum, o que o juiz vai fazer? Venham cá os senhoritos sócios, venham cá que vocês vão responder aqui, ó, responsabilidade solidária e ilimitada sobre aqui as contratações feitas em nome da sociedade. Estão vendo que nem isso escapou aqui do arbítrio, aqui do pensamento do juiz. Essa questão de ser levada à possibilidade de um processo alimentar, eu acho um pouco mais difícil, mas o direito ainda traz essa hipótese. Isso, como a gente não tem personalidade. Exatamente, exatamente. Essa questão do processo alimentar é um pouco mais hipótese, um pouco mais hipotético, mas o direito trouxe isso aqui ainda como possibilidade de discussão. Na verdade, alguns doutrinadores tratam isso como dissolução, né? Insolvência, igual quando nós ficamos devendo. Então, como é que eu vou fazer a liquidação aqui de uma pessoa? Ela se torna insolvente. Claro que nessa discussão minha do Daniel, se a gente está brigando aqui para fazer a dissolução dessa sociedade em comum, talvez vai sair do judiciário, talvez vai ter que ter aqui decisões judiciais, provas. Exatamente. Como não tem personalidade, os sócios respondem de forma solidária e de forma ilimitada. Isso não é brincadeira.
E, para a gente ir fechando essa sociedade, que eu quero falar da outra ainda hoje são 8 horas e 35 minutos, o tempo voa, né? 1.5, prova da existência da sociedade. Como é que eu provo que eu e o Daniel somos sócios, né, nesse bar e que nós não levamos em direito? Então, a registro. Então, caso seja necessário, é possível demandar judicialmente a sociedade comum e seus sócios. Então, ali eu indico o artigo 75, como é que dá para representar, mas a parte mais importante é o artigo aqui, ó, 987 do Código Civil, que diz o seguinte: garante-se expressamente aos terceiros qualquer meio de prova da existência da sociedade. Então, sem ser eu, sem ser o Daniel, qualquer terceiro estranho à sociedade pode se valer de qualquer modalidade, qualquer meio de prova para que venham aqui em juízo ou fora dele comprovar de que essa sociedade, que esse bar existia, de que era uma sociedade comum entre o Juliano e o Daniel. Porém, entre eu e o futuro doutor Daniel, essa prova só pode ser feita de maneira escrita. Por que só pode ser feito por escrito? O legislador fez essa ressalva, tentando evitar aquela possibilidade da prova oral falsa, né? Levar aí testemunhas, produzir depoimentos que não sejam verdadeiros, e por isso, entre os sócios, aqui ainda que sejam sócios dessa sociedade em comum, nós só poderemos fazer essa prova por escrito. Se eu fosse vocês, eu fazia essa anotação, porque todos os anos eu coloco uma questão objetiva lá na MUT. Nota fiscal é um documento, é escrito. Comprova sim. Agora, o que não comprova é eu ficar falando, olha, o Daniel é meu sócio, eu juro por Deus que o Daniel é meu sócio, eu vou levar lá o meu amigo para provar que o Daniel é meu sócio. Não faço prova dessa sociedade. Agora, qualquer um que fez negócio com essa sociedade, ainda que não tenha nenhum tipo de documento escrito, pode fazer prova por qualquer modalidade aí das provas emitidas em direito, né? Não dá para fazer provas que não são possíveis. Então, até aqui eu termino e veja, eu gastei 37 minutos, é bem pouco tempo, né? Veja, para tratar de uma modalidade societária tão importante. Quero falar mais uma coisa. Embora eu estou tratando, eu não, embora os doutrinadores tratam aqui com modalidade de sociedade, gente, a sociedade em comum, ela é tratada, ela precisou ser regulada pelo direito porque ela existe, concordam? Mas você não chega lá no contador e fala assim para ele, ô seu contador, eu quero abrir uma sociedade em comum. Entende? Não dá para abrir sociedade em comum porque ela é justamente uma sociedade que não foi levada a registro. É uma sociedade que ela é uma sociedade irregular. Estamos entendidos até aqui para que eu possa dar avanço aqui a nosso conteúdo? Sim, né? Vocês vão ver que tudo isso será perguntado e usado contra os senhores. Tô brincando. Item 2, caminhando já para o final. Com relação a impostos. Vinícius, se essa sociedade ela não tem personalidade jurídica, eu não consigo aplicar nela nenhum tipo de tributo. Eu vou aplicar em quem? Se tiver que aplicar? No sócio, sabe por quê? Porque os negócios são feitos em nome deles. A pessoa jurídica não existe para fins tributários, para qualquer fins. Por quê? Não foi levada a registro, não nasce como personalidade. Aqui no direito societário, a gente reconhece a existência dela, no entanto que é a primeira sociedade que eu estou conversando com vocês propriamente dita, estão lembrados? Falamos sobre noções gerais, falamos sobre classificação e agora eu estou falando sobre sociedades despersonificadas. Na aula que vem, adivinha o que eu vou falar? Sociedade simples, para depois a gente entrar nas sociedades empresárias. Então veja que eu venho construindo um raciocínio com vocês bem amarradinho, bem certinho, para ir, né? Você segura na minha mão, a gente ir caminhando aqui no direito societário. A segunda sociedade dentro do direito brasileiro, que é uma sociedade que não possui personalidade jurídica, então ela é classificada também como sociedade despersonificada, é a sociedade chamada sociedade de conta de participação. No meu ponto de vista, é uma das sociedades mais brilhantes
já pensadas aqui no direito comercial, no direito empresarial. Vejam que ela tem existência lá na Roma Antiga. Então, lá na Roma Antiga, se vocês já estudaram teoria geral do direito, né? Antigamente estudava-se isso em introdução ao estudo do direito, hoje eu não sei mais, mudou toda a grade, né? Não sei mais como é que as coisas são, mas quando eu estudei, a gente estudava isso aí em introdução ao estudo do direito. E lá na Roma Antiga, o comércio era considerado uma atividade indigna. Então, os únicos que praticavam ali o comércio eram os estrangeiros e os escravos. Estão lembrados lá do surgimento do comércio da Idade Média, que era comprar e vender aqueles produtos do navio? Então, estamos num período anterior àquele em que o comércio, ou seja, aquela atividade de comprar e vender, ainda que nem era reconhecida propriamente como comércio, era praticada apenas pelos escravos, porque não tinham outra coisa para fazer para subsistência, né? Tirando se fossem escravos mesmo, e a questão dos estrangeiros. Mas, por essa prática ser considerada indigna, então ela não poderia ser exercida por aquilo que era chamado de paterfamílias, né, que seriam os pais de família, e os senadores. Agora, por que esses caras que eram tão importantes para a sociedade de Roma gostariam de exercer o comércio? Vejam, comércio, gente, desde que se tem essa concepção aí de possibilidade de atividade comercial, ele visa, ele possibilita a existência do lucro. Agora veja, se eu sou um senador da Roma Antiga, eu estou vislumbrando que tem lá negros, estrangeiros comprando produtos e vendendo aqui e tendo lucro. Eu também quero ter lucro, mas eu, como senador, não vou poder ir lá e comprar e vender porque aquela atividade é indigna. Eu sou um senador, né? Não vou me rebaixar a praticar essa coisa indigna, esse ato indigno chamado aí de atividade aí de comércio. Então, neste cenário da Roma Antiga, o que o senador, os paterfamílias imaginaram? Pera lá, eu poderia, né? Eu não posso mandar ali no estrangeiro, mas eu poderia convidá-lo para fazer uma sociedade. Veja que nós não temos ainda nenhuma sociedade comercial. Essa é a primeira sociedade que vem surgindo aqui antes até da Idade Média. Nós estamos aqui na época da Roma Antiga. Então, o que ele imaginou? Eu posso chamar aqui o estrangeiro e falar assim para ele, vamos fazer um negócio? Como assim vamos fazer um negócio? Eu te dou aqui o dinheiro para você ir lá fazer a compra e venda dos produtos, só que eu não quero, eu não posso, eu não quero ser vinculado a essa negociação. Por quê? Porque é indigno. Eu sou um senador, né? Não quero ter vinculação a nada disso. E aí, o que eu faço com esse estrangeiro? Eu não sou tonto, né? Eu sou advogado. Então eu faço o quê? Um contrato. Um contrato que a gente chama, que vocês logo alguém vai levantar o balãozinho e vai dizer, é um contrato de gaveta, professor? Faço um contrato de gaveta. Eu, senador, fiz uma sociedade com você, estrangeiro, e ali a gente pode estipular como é que vai ser essa divisão dos lucros, né? 80-20, 50-50, eu não sei, vai ter que ter uma divisão ali de lucros ali, né? Só que quem vai praticar esse comércio em nome dele com toda a responsabilidade não sou eu, é quem? É quem está lá na ponta, é o estrangeiro. E eu sou quem nessa história? Eu estou aqui atrás, escondidinho. Eu não vou aparecer, eu não vou me tornar indigno. Por quê? Porque eu fiz uma sociedade secreta com você que é estrangeiro. Estão conseguindo captar a ideia da sociedade de conta de participação? Então, nessa modalidade de sociedade, nós temos aquele indivíduo lá, o estrangeiro, que está lá fazendo toda a negociação no seu CPF, comprando e vendendo, queimando a cara, sendo considerado indigno. Ele é o sócio ostensivo, ele é o sócio ativo, é o sócio que faz todas as negociações em nome dele. Eu sou senador, sou sócio secreto, eu fico aqui escondidinho, eu sou o sócio oculto. E vocês estão vendo que nessa modalidade aqui de sociedade, a sua principal característica é a ausência de registro em qualquer órgão, concorda?
Essa sociedade ela nunca vai ter personalidade jurídica. Por que ela nunca vai ter personalidade jurídica, professor? Porque ela nasce já com esse interesse. Qual o interesse? Interesse de não exatamente, Pamela, de acordo com a sua natureza, ela não nasce para ter personalidade jurídica própria, sabe por quê? Eu quero ficar oculto, eu quero ficar escondidinho, eu sou o sócio oculto e essa nossa sociedade é chamada de sociedade secreta. Eu gosto muito dessa parte da história, né? Porque, diferentemente da rachadinha de hoje, aparece aqui já os senadores, né? Fazendo, não vou dizer que é uma coisa ilícita, mas criando uma figura jurídica que pudesse aqui resguardar os seus direitos para poder ter lucro e que não aparecessem aqui para o direito empresarial. Aqui eu anoto, olha, para ter certeza que você não vai esquecer de nada, eu anoto ali as características. Ó, o sócio ostensivo é aquele que aparece e assume toda a responsabilidade perante terceiros. Então, o sócio, que é o sócio ativo, ele faz tudo em nome dele. Não dá para falar aqui em responsabilidade do sócio oculto. Se tudo der errado na negociação e depois tiver algum problema, alguma coisa, entre eu e ele, bem inteligente essa sociedade, é muito inteligente. É claro que entre eu e o sócio ativo depois terá um acerto, gente, terá uma prestação de contas, aqui as coisas vão se resolver. Mas lá quem vai, desculpe o palavreado, quem vai se ferrar, quem vai queimar a cara, quem é indigno, é o sócio ativo. O sócio oculto não aparece perante terceiros, só tem responsabilidade perante ostensivo nos termos do ajuste aqui do contrato feito entre eles, entre eu e o sócio ativo. Nesse caso, a limitação extrema de riscos, né, e a não vinculação do sócio oculto é que torna uma sociedade extremamente interessante como forma de captação de recursos. Deixa eu ver se eu falei mais uma coisinha. Falei. A questão aqui dos sócios. O sócio ostensivo, que pode ser um empresário individual ou uma sociedade, é aquele que exerce atividade em seu próprio nome, vinculando-se e assumindo toda a responsabilidade perante terceiros. Isso aqui eu já estou trazendo para o direito atual. Então, essa sociedade conta de participação, ele existe sim, e hoje esse sócio ativo, esse sócio ostensivo, pode ser uma sociedade, pode ser um empresário individual ou poderia ser uma pessoa física. Eu estou já dando aqui a ideia para vocês dele ter ali uma personalidade jurídica, mas entre eu e ele nós não temos aqui a criação de uma personalidade jurídica, tá? A sociedade de contas de participação, nós estamos trabalhando aqui na aula das sociedades despersonificadas que não possuem registro em nenhum órgão competente. Conta, não é ponta não. Se eu falei ponta, eu falei errado. É conta de participação. Porque um está participando de forma ostensiva e um está participando aqui de forma oculta. Então, o sócio ativo age não como um administrador. Então, aquele que está lá na ponta, que está comprando e vendendo, ele não é administrador dessa sociedade. Ele é que consegue enxergar isso? Estão lembrados? Empresa é atividade não local. Então, se eu tenho uma sociedade aqui com o Daniel e ele é que está lá comprando as coisas e vendendo em nome dele, isso, sociedade secreta. Guardem esse nome que você nunca mais vai esquecer. Se eu fiz uma sociedade secreta aí com o Daniel, né, e ele não é empresário individual, não é MEI, não é nenhum formato aí dentro do nosso direito, ele vai fazer as compras das coisas em nome do CPF dele. Conheço sim, Vinícius. Espera lá que eu já vou te dar um nome ótimo. Entendeu? Espera lá que eu já estou chegando no último slide e já vou dizer que todos nós participamos de uma sociedade oculta. Oculta. O sócio participante não assume qualquer responsabilidade perante o público. Então, o sócio secreto, ele fica escondidinho. E a sua responsabilidade é perante apenas ali o sócio ativo, sócio ostensivo, então acertado por meio de um contrato. Características dessa sociedade. Não é uma sociedade... Isso, Gabriela. Eu falei, né? Eu sou tão ansioso que eu não aguento a outra aula. Ó, mas escute aqui. Não é uma sociedade fraudulenta. A sociedade de contas de participação ela não é criada para passar ninguém para trás.
É uma sociedade que existe aqui no nosso direito, é uma sociedade muito inteligente. Não há livros de registro aqui de prestação de contas, né? Livros contábeis. Por quê? Ela não tem personalidade. Não há registro. Por que não há registro? Porque a gente quer que ela seja oculta, secreta. Não possui nome empresarial. Por quê? Nome empresarial é uma das consequências do direito à personalidade, ao direito ali da existência da pessoa jurídica. E não possui órgãos que a represente na vida jurídica. Por que não possui órgãos que a represente na vida jurídica? Porque a gente só vai ter ali o sócio ativo que faz as compras todas em nome dele, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica. O acerto entre os sócios pode ser firmado verbalmente, como no caso aí do bolão, ou por escrito, não se exigindo qualquer formalidade para a validade desse contrato. Então, a lei não traz forma prescrita ou proibida em lei. Nós podemos montar essa sociedade de conta de participação do jeito que eu quiser. Os sócios, né? Como é que eu posso provar? Posso provar ela de qualquer meio, posso trazer testemunha, posso trazer documento, posso fazer o WhatsApp, posso o que eu precisar para provar essa sociedade. É indiferente o seu registro. Quando eu digo é indiferente o seu registro, particularmente eu penso que não é possível fazer o registro dela. Mas ainda que você vá lá e faça o registro dessa sociedade nos termos do artigo 992, ela não vai possuir personalidade jurídica. Então, se eu levar ela lá no cartório de títulos e documentos, ou se eu levar ela no cartório de registro de pessoa jurídica, ou se eu levar até na junta comercial e conseguir fazer esse registro, ela não vai adquirir personalidade, porque a existência dela, a criação aqui, a natureza jurídica dela é uma sociedade despersonificada e ela não tem como possuir personalidade jurídica. A gente reconhece aqui, assim como na sociedade comum, a gente reconhece a existência de um patrimônio especial formada pela contribuição tanto do sócio oculto quanto do sócio ostensivo, do sócio ativo. Mas isso aqui também vai ser objeto de discussão. Trata-se de uma sociedade eminentemente de pessoas, concorda? Não dá para trocar os sócios pela mera entrada aí de dinheiro, porque é uma sociedade que está baseada aqui na confiança, né? Eu quero saber quem é meu sócio ativo. Como não é uma sociedade que exerce atividade empresarial, não está sujeita à falência. Como assim? Essa sociedade ela não tem personalidade. Como ela não tem personalidade, eu não sei se ela vai fazer alguma coisa empresarial ou não empresarial. Não posso vincular ela aqui à falência. Ela vai ser vinculada o quê? À insolvência, mas numa discussão aqui de prestação de conta entre sócios, porque toda negociação é feita pelo sócio ativo. Então aqui eu não consigo trazer essa discussão de falência, recuperação judicial para um ente dentro do direito empresarial que sequer possui personalidade. Não se constitui como um sujeito autônomo de direitos e obrigações. Então, a sociedade de conta de participação, ela não é titular de sujeito e obrigações. Por quê? Porque todos os negócios são realizados pelo seu sócio ativo, pelo seu sócio participativo e não pelo seu sócio oculto. Como é que eu faço a extinção dessa sociedade? Como é que a gente termina essa sociedade? Ela pode ser constituída para a realização de operações por determinadas ou para operar em um prazo determinado. Então, eu posso chamar o Daniel para abrir um bar lá no período da Expo Engá, né, de 2021. Então, se é uma sociedade por prazo determinado, o final do prazo determinado entre o contrato entre as partes, extingue-se essa sociedade. Não há que se falar em liquidação da sociedade por não se tratar de uma pessoa jurídica. Então, a gente não consegue fazer a liquidação dela porque ela não existe, ela não tem personalidade. Na verdade, a gente vai fazer uma prestação de contas entre os sócios aqui, ó. No caso de falência do sócio ostensivo, então o Daniel que estava fazendo negócio ali em nome dele, digamos que ele fosse ali uma Eireli, por exemplo, dissolve-se a sociedade. Qual sociedade? A minha, dele. O problema lá da falência dele é outro. Ele vai responder lá, vai ver o que vai acontecer. Mas no caso de falência da PJ dele, não dá para permanecer com essa sociedade aqui de conta de participação. Concordo? O cara está com problema, eu preciso resolver isso aqui, vou ficar para o lado de cá. No caso da falência do sócio oculto, no caso eu, né, digamos que eu também fosse uma PJ, a sociedade poderá continuar a critério do administrador judicial. Por quê?
Quando eu digo a critério do administrador judicial, eu só fazia parte aqui desse contrato, estão lembrados? Então, se eu estou sofrendo falência, eu digo, eu, Juliano Pessoa, aqui um empresário individual, por exemplo. Então, aquelas cotas, aquele valor que eu participo dessa sociedade de conta de participação pode vir aqui integrar o meu patrimônio pessoal e pode vir ajudar aqui a pagar os meus credores, sim. Entendem? Não é a sociedade de conta de participação que está sofrendo falência, sim o sócio de forma individual. Dissolvida a sociedade de conta de participação, não se segue a liquidação como as demais sociedades, o que há é um mero ajuste de contas entre os sócios, cabendo ao ostensivo, que é quem fez todos os negócios, prestar contas ao sócio oculto, nos termos do artigo 996. Então, não há que se falar em liquidação, porque ela não tem personalidade jurídica. A gente faz uma mera prestação de contas aqui, um acerto entre os sócios. O exemplo clássico dessa sociedade é o bolão. Nós temos mais alguns exemplos, quando você, por exemplo, vai ali numa instituição financeira, vai no banco que você tem conta e contrata ali uma letra de uma LCI, um CDI. O que é LCI e CDI? São aplicações em que o banco faz a captação de recursos do seu nome e vai lá na Bolsa de Valores e reaplica o valor aqui, o dinheiro com outra taxa, com outras negociações. É uma sociedade de conta de participação, é uma sociedade que você sai lá do banco com um documento dizendo quanto é o seu LCI, quanto você vai receber ao final aí da sua negociação, só que o seu CPF, o seu nome não é vinculado lá na Bolsa de Valores. Ou seja, a instituição financeira, isso, a instituição financeira é o sócio ativo, o sócio ostensivo, e você é o sócio oculto, ou seja, o sócio que não aparece. Depois você vai receber aquilo que foi combinado, que foi pactuado. Combinado até aqui, eu gosto muito dessa modalidade societária, eu acho até que as pessoas deveriam fazer mais. Duas sociedades, Daniel, duas sociedades despersonificadas, eu falei das duas, sociedade comum e sociedade de conta de participação. É bem importante, estamos ali em 17 presentes, mande um recadinho de fumaça para os seus colegas que o direito societário é bom a gente ir construindo tijolinho a tijolinho aqui o nosso raciocínio. E fica estranho depois você começar lá a assistir as aulas de uma parte para frente, você vai se perder. Eu recomendo assistir aqui desde o princípio. Vejam que nós estamos na nossa terceira aula aqui de sociedades. Estou trazendo conceitos e nomenclaturas bem importantes aqui para o seu raciocínio. Combinado até aqui? Se está tudo certo, a gente vai terminar nossa aula com 58 minutos. Vou soltar o som para vocês. Tchau, até quarta-feira. Tudo de bom. Façam a leitura lá do Marlon Tomazetti, que é importante. Tchau, abraço.